ficar em pé, vamos orar. Inclinemos a nossa fronte. Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos, ó Pai, por a oportunidade de estarmos celebrando este Shabat, por estarmos celebrando, Senhor, esta festa de Lua Nova. Rogamos, Pai, que essa mitzvah, que esse mandamento, nós possamos ensinar a outros, Senhor, a restaurar esse mandamento que foi esquecido. Pedimos também que dos altos céus nos revista de sabedoria, de entendimento, para podermos transmitir a Tua palavra em nome de Yeshua. Amém. Podemos sentar. Agora, por volta, no horário de Brasília, por volta de 2h20, em Israel, por volta das 18h30, 18h20, 18h30, foi avistado a Lua Nova. O que significa isso? Que nós iniciamos um novo mês, o 12º mês. E dentro de 29 dias, nós estaremos entrando no Ano Novo Bíblico. Vai depender, naturalmente, da cevada estar em Abib, estar madura. Os nossos irmãos em Israel, eles têm um grupo de pessoas que vão até as plantações nativas de cevada para ver se o trigo está pronto para a colheita. Se estiver, então é decretado um novo ano. Se não, é adicionado mais um mês. Nós cremos que, em virtude da abundância de chuvas que aconteceu em Israel, então nós estaremos entrando agora no novo ano bíblico. Segundo as Escrituras Sagradas, nós estamos entrando no ano 6021. Aí você pode perguntar, mas aqui no Ocidente não é 2021? O judaísmo não está no calendário de 5780? Sim. Nós temos que entender como é que eles contabilizam esse período. O cristianismo considera o início da era cristã como parâmetro para o seu calendário. No caso do judaísmo, houve um erro. Por volta do ano 130, Rabi Akiva reconheceu como Messias Bar Koba. Bar Koba era um revolucionário. E Rabi Akiva mudou até o nome dele. Anteriormente, o nome dele era Cobiza, ou Cobaza. E ele adotou o nome de Bar Koba, que significa a estrela. Mas para que o povo judeu aceitasse ele como Messias, as profecias de Daniel teriam que coincidir com a época de Bar Koba. Então foi pedido ao seu discípulo, o discípulo de Rabi Akiva, que refizesse os cálculos. E os cálculos foram refeitos, só que ele errou fragorosamente. Em primeiro lugar, ele esqueceu de considerar o ano zero. Porque não se conta 1, 2, 3, 4, se conta 0, 1, 2, 3, 4 e em diante. Primeiro, o Império Persa teve 13 imperadores. Ele considerou apenas 5. E esses erros é que fez dar essa diferença de 240 anos. Abram a Bíblia de vocês em Daniel, no capítulo 7, no versículo 25. O profeta Daniel havia profetizado que isto ocorreria. E nós lemos: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará de mudar os tempos e a lei, e serão entregues na sua mão por um tempo e tempos, e a metade de um tempo. Muito bem. Então nós vemos aqui
que os santos do Altíssimo seriam perseguidos. Primeira coisa. Segunda, cuidará de mudar os tempos, o período e a lei. Esta profecia não se refere à Igreja Católica, como muitas igrejas acreditaram. Esta profecia se refere ao povo judeu. Foi justamente nesta época que o Rabi Akiva fez essa mudança da contabilidade dos anos. 2 séculos depois, Hilel II foi o último dos presidentes do Sanedrim. Ele aboliu o calendário bíblico lunar. E ele adotou o calendário fixo babilônico. Desde a época em que o povo judeu esteve na Babilônia, os sábios judeus aprenderam a fazer os cálculos baseado nas estrelas, no sol e na lua. O que acontece? Com o passar do tempo, é como você pegar 2 linhas paralelas. Com o passar do tempo, ela vai se abrindo. E vai chegar um momento que ela se distancia muito. Na época de Hilel II, a diferença entre o calendário lunar, com o surgimento da lua nova, e o calendário fixo, a diferença era mínima. Para comprovar o que eu estou falando, se vocês entrarem no site Chabad.org, Chabad se escreve C-H-A-B-A-D, Chabad, ou Shabbat, fica mais fácil, .org, e procurar festas bíblicas, você vai ver que normalmente as festas bíblicas, eles colocam 2 dias, e não 1, porque eles não têm certeza qual é a data certa. Porque quando ele abandonou o calendário baseado na lua nova, existia um motivo aparente. Eles afirmavam que não tinham como visualizar em Israel, porque eles haviam sido expulsos de Israel. Todavia, no século VIII, os caraítas, desde o século VIII, voltaram a seguir o calendário lunar. Então essa festa que nós celebramos hoje, ela sempre foi celebrada. E se você pegar os textos bíblicos, você vai ver que há várias citações na Bíblia desta festa. Todo mês era uma festa especial. Eles ficavam aguardando o decreto da lua nova e faziam um jantar, festejavam, porque iniciava-se um novo mês. E como é que é feito a contabilidade ou a contabilização das festas? Por exemplo, nós estamos chegando em Pêssar e na festa de Pães Ázimos. Como é que é estabelecido? Com o surgimento da lua nova, nós vamos contar 14 dias e será o dia de sacrifício de Pêssar. O 15º dia será o início da festa dos Pães Ázimos, baseado no surgimento da lua nova, como hoje. Então nós não teríamos como perder o calendário, perder as datas. Por exemplo, como você pode garantir que hoje é hoje, no calendário atual? Porque você tem que ter uma folhinha, tem que ter um... Se você não tiver uma folhinha aqui, você não sabe que dia que é hoje. Então alguém determinou uma conta fixa, só que essa conta não funciona. Outro detalhe, na festa da Páscoa, ou sacrifício de Páscoa, no dia seguinte inicia-se a festa dos Pães Ázimos. Que dia que é segundo a Bíblia? Dia 15 do primeiro mês. A Bíblia fala que nesta semana, no domingo, a partir do primeiro domingo que cai a festa de Pêssar, começa-se a contagem do Homer, dos 50 dias. Então a partir do domingo. Se cair, por exemplo, na segunda, nós vamos esperar até o domingo para contar os 50 dias. Se cair na terça, quarta, quinta ou qualquer dia, nós vamos esperar até o domingo para contar os 50 dias. Hilel II mudou, colocou que a contagem do Homer começa a partir do dia 16 do mês de Abib. Dia 14, sacrifício de Pêssar. Dia 15, início dos Pães Ázimos. Dia 16, contagem do Homer.
Só que esse dia 16 não está na Bíblia. Foi uma invenção rabínica que está aqui, mudar os tempos e a lei. O que acontece com essa mudança? É simples. Quando você faz essa mudança, a data cai errado. Shavuot, nos últimos 1.600 anos, tem caído num dia errado. Não bate as datas. Eles celebram como se fosse um Shabat. E não é. Por que não é? Porque está num calendário errado. E qual o propósito que Deus nos chamou? Para restaurar as verdades bíblicas para o tempo atual. Infelizmente, nós somos muito levados a crendices. E a Techuvá brasileira, ela tem um problema sério. Por exemplo, a Techuvá em Israel, eles não querem graça com o judaísmo. Porque eles sabem que pessoas difíceis de lidar, pessoas que fugiram da Torá, mudaram a lei, seguem a lei oral, dizem que para entender a Torá, só com a sabedoria dos sábios rabinos. E a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que a Torá não foi dada nos céus para que você não possa chegar, nem no fundo das águas você não possa ir. Deus deu uma profecia a Abacuque que diz: escreve para que a pessoa passe correndo e leia e entenda. Mas o homem gosta de complicar, ele gosta de inventar crendices. Lá em Israel, os religiosos, os ortodoxos, são chamados de parasitas, porque eles vivem sugando o Estado, eles não estão preocupados em ensinar, mas manter aquele sistema religioso. Da mesma forma que nós temos aqui no Brasil, entre os religiosos, os parasitas, que vivem às custas da Irmandade, lá não é diferente. Só que nós estamos aqui para trazer luz para todos, para aqueles que querem realmente aprender. E a festa da Lua Nova, ela foi abandonada há 1.600 anos. Aqui no Brasil são poucos grupos que estão restaurando. E entre esses grupos somos nós. Não somos melhores que ninguém. Todavia, nós não saímos do sistema religioso cristão para continuar num sistema religioso que está transgredindo a Torá. Não faz o menor sentido. Você servir um sistema só porque é um sistema que lhe agrada. A diversidade foi dada para que nós possamos respeitar a todas as religiões, mas nós não podemos deixar de ensinar a verdade. Abram suas Bíblias em Isaías 66, 23. Esse mandamento, ele foi abandonado, foi esquecido desde os dias de Hilel II. E uma coisa interessante que eu gostaria de falar para vocês. Nós sabemos que as redes sociais, elas são dominadas principalmente pelo povo judeu. Facebook, Google, Yahoo, o que mais? Facebook, Google, Yahoo, todos eles. Quando você pesquisa na Bíblia, religião de Abraão, vai aparecer judaísmo. Quando você pesquisa religião de Moisés, vai aparecer judaísmo. Quando você pesquisa religião de Daniel, vai aparecer judaísmo. Só que o judaísmo surgiu no século II da nossa era. Abraão jamais seguiu o judaísmo. Moisés, jamais. Os apóstolos, os profetas, nenhum deles seguiram o judaísmo. Porque o judaísmo é a continuidade da religião farisaica, do sistema da seita farisaica, e ela vai surgir oficialmente a partir do século II. E esse Hilel II, o que acontece? Ele fez essa mudança, ele era muito amigo do imperador chamado Juliano o Apóstata. Aí você abre na Wikipédia e tem a história dele. Essa história da mudança do calendário. Só que na parte de baixo da biografia tem a parte oculta.
Aí você clica na parte oculta e ali vai dizer que esse Hilel II, que mudou o calendário bíblico, que aboliu o calendário lunar, se converteu ao catolicismo e morreu no catolicismo. Só que está escondido, porque os fundadores da Wikipédia também são judeus. E aí eles querem proteger a imagem deles. Quando você conversa hoje com qualquer liderança judaica, eles dizem que não se pode mudar o calendário, porque não temos um Sanedrim, um Sinédrio. Aí a minha pergunta: ele pôde mudar a Torá. Agora nós não podemos mudar o que um apóstata fez e trazer de volta o verdadeiro calendário. Era profético? É a profecia? É. Só que ela tem que se cumprir. Só que nós não podemos nos calar. Olha o que diz Isaías 66, 23. E será que desde uma lua nova a outra, e desde um sábado até outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Se você abrir, fizer uma leitura geral de Isaías 66, você vai ver que, principalmente, essa profecia se refere ao milênio. Outra coisa, dos dias sagrados bíblicos, nós temos apenas a lua nova e o sábado semanal e tabernáculos que serão observados no milênio. Lá nós não teremos mais quais festas? Que não terá mais? Páscoa. Por que não? Porque o Cordeiro de Deus já morreu e já ressuscitou. Lá nós não teremos mais. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus já pagou o pecado. Satanás vai estar preso 1000 anos. E nesse período, então não terá como sermos tentados a pecar. Então não há necessidade dos pães ázimos. Por que não teremos a festa das trombetas? Porque o Messias já voltou. Percebem? A festa da semana. Por quê? Porque nós já estamos no milênio. Então, 3 festas vão permanecer: sábado semanal, a festa da lua nova e tabernáculos. E a pergunta que eu faço: por que a festa da lua nova tem que existir? Para marcar tabernáculos. Senão não tem como saber. Por exemplo, vamos imaginar que aconteça uma guerra atômica hoje. Todo o sistema eletrônico de informação desaparece. Como é que nós vamos saber que dia que é hoje? Como é que nós vamos saber? Através do surgimento da lua. Foi por isso que Deus determinou. Agora imagina o povo de Israel que estava no deserto. Como eles iam saber que eles não tinham um calendário? Como é que eles iam saber quando era a lua nova? Quando avistavam. A importância dessa festa é muito grande. Não podemos esquecer também que quando Yeshua voltar, o mundo vai estar num caos. Vamos estar saindo de uma guerra atômica. Não haverá sistemas elétricos, não haverá sistemas eletrônicos. Então nós vamos voltar como foi no princípio do povo de Israel no deserto. Todavia nós vamos ter quem como rei e senhor? O Messias, que reinará a partir de Jerusalém. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Por quê? Muitas pessoas têm pensado o seguinte: como é que as pessoas pensam que é o milênio? Alguns acham que quando Jesus voltar, eles vão morar no céu. Os adventistas acreditam que Jesus vai voltar, vai pegar a igreja adventista, vai colocar numa nuvem e vai viajar uma semana pelo espaço até chegar na Cidade Santa. Quem não for adventista vai ficar morto aqui na terra, insepulto, porque não terá quem sepultar. Depois de 1000 anos, Jesus volta com os adventistas, chega aqui na terra
Quem não era, vocês, por exemplo, eu, estamos mortos, vamos ressuscitar. E Satanás é solto da sua prisão. E ele sai a enganar as pessoas. E aqueles que não pertencem a esta congregação, a esta igreja, o que vai acontecer com eles? Vão se levantar para tentar tomar a cidade santa. Aí desce fogo do céu e os consome para sempre. Então essa é a visão do Adventismo. A visão da igreja evangélica. Acreditam numa fantasia maior ainda. Acreditam que antes desses momentos cruciais que acontecerá sobre o mundo, sobre essa guerra que virá, a guerra de Gog e Magog, eles acreditam que eles serão arrebatados. Até Hollywood lançou os filmes lá, Deixados para Trás. Eles acreditam que de repente, no avião, o piloto é levado embora, desaparece. Alguns passageiros do avião desaparecem e o avião cai. O navio a mesma coisa. Nas casas, nas ruas, vai virar um caos. Essa é a visão do arrebatamento pré-tribulacional. Eles acreditam que é dessa maneira. Mas o que a Bíblia fala? Será realmente o milênio o fim de todas as coisas e o começo de uma nova era? O que a Bíblia nos mostra? Por exemplo, se nós formos contar os números daqueles que estão em restauração, Jesus não volta nesses próximos 10 mil anos, nem Yeshua, que é o mesmo. Por quê? A gente vê pelos números. É uma coisa praticamente impossível. Outra coisa, a maioria da humanidade sequer ouviu falar desses mandamentos. Sequer conhece a Torá. O mundo tem 8 bilhões de pessoas, dos quais 6 bilhões jamais ouviu falar da Bíblia, jamais ouviu falar da Torá, jamais ouviu falar de Yeshua, jamais ouviu falar de Jeová, nunca. Pessoas que vivem em todo lugar do mundo. Eu estava lendo uma reportagem recentemente, lá em Israel, um rabino pegou uma Bíblia, um Novo Testamento e rasgou. E todo judeu, ele é ameaçado da seguinte forma: se você ler o Novo Testamento, você é amaldiçoado. Então as pessoas morrem de medo. Como aqui no Brasil, principalmente os católicos e alguns evangélicos têm pavor da Umbanda, do Candomblé, lá é colocado na cabeça deles que se eles lerem o Novo Testamento, eles são amaldiçoados. E um judeu estava andando e ele viu no chão um pedaço de papel rasgado de Bíblia. Quando ele pegou e começou a ler, era as bem-aventuranças. E ele conseguiu entender ali e ver o Messias de Israel. E ele se converteu e levou toda a família. Então hoje a maioria do povo judeu não se converte porque eles não conhecem. Eles são proibidos. Se você chegar num grupo de judeus e começar a falar de Yeshua, eles saem correndo. Eles largam o que estão fazendo e abandonam e correm. Porque foi criado esse cisma, foi criado essa situação. Da mesma maneira, é o que acontece hoje. Nós desconhecemos o que vai ser, como vai ser o milênio. Nós não conhecemos. Cada um diz uma coisa. Primeiro, nós precisamos entender o seguinte: a guerra que a Bíblia fala não tem nada a ver com a gente aqui no hemisfério sul. Início de conversa. A guerra vai ser aonde? No Oriente Médio. A Bíblia diz: eis que ajuntarei todas as nações a guerrear contra quem? Contra Israel, contra Jerusalém. Então aqui, nós que estamos aqui no hemisfério sul, não vamos participar daquelas guerras. A não ser que o nosso governo, na época, mande soldados para ajudar. Fora disso, não existe essa possibilidade. Outra coisa, nós sabemos que haverá um confronto nuclear. Coloque Zacarias 14. Em Zacarias 14 nos mostra que haverá um confronto nuclear e a metade da cidade será destruída. Hoje, quando você vê o mapa de Jerusalém,
a metade da cidade está na mão dos judeus e a outra metade na mão dos árabes. É bem dividida. Nós lemos: eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu, quem vai fazer isso? Deus, ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será o quê? E as casas, e as mulheres, e metade da cidade sairá para o cativeiro. Mas o restante do povo não será extirpado da cidade. Por quê não será extirpado? Porque é justamente a outra metade que está atacando. Semana passada, retrasada, aparecia nas redes sociais, em todo lugar, Holocausto nunca mais. Uma grande utopia. O holocausto que virá, segundo o texto que nós vamos ler, é o holocausto nuclear. O que levou o surgimento de tanta perseguição a Israel? Desde os dias de Yeshua até hoje. Nós lembramos que quando Yeshua estava dependurado no madeiro, aqueles que estavam ali embaixo diziam que o seu sangue caia sobre nós. E infelizmente, os inocentes pagaram pela culpa dos culpados. Eles não voltaram para a Torá. Ao contrário, eles abandonaram a Torá para seguir uma falsa lei chamada lei oral. Eles dizem que eles não conseguem compreender a Bíblia se não tiver uma explicação rabínica. Um dos fatores, por exemplo, uma das leis que é muito questionada, a lei do sábado. A Bíblia só diz uma coisa: nesse dia não se pode trabalhar e nem acender fogo. Só isso. Não fala mais nada com relação a como fazer isso. Aí vem a pergunta: primeiro, por que não pode se acender fogo? Você tem que ler os versículos anteriores nesse capítulo. Se você ler os versículos anteriores, ali está falando dos trabalhos diários. Então, para acender o fogo naquela época, não era você riscar um fósforo, não era pegar um isqueiro, não era apertar um botão e sair um faísca. Naquela época, para acender o fogo, você precisava o quê? Ir no mato, cortar a madeira, trazer a madeira, pegar um pauzinho e ficar lá. Aí, soprar. Era um processo trabalhoso. Deus sabia disso. E outra coisa, um trabalho puxa o outro. Uma coisa puxa a outra. E as pessoas iriam acabar abandonando a observação do sábado. Só que o que aconteceu? Eles colocaram um peso gigantesco em cima disso. Hoje em Israel, dia de sábado, os elevadores, se tiver 30 andares, ele para nos 30 andares, porque você não pode apertar o botão. As luzes são deixadas acesas 24 horas, porque você não pode apertar o interruptor porque tem uma faísca. Foi uma interpretação errada da Torá. São equívocos. E a restauração está aqui para restaurar a lógica. É óbvio que o dia de hoje é um dia sagrado. Então nós preparamos a alimentação na sexta e aquecemos no sábado, descansamos. Não é um dia para você se preocupar em lavar roupa, limpar a casa, fazer comida. Não é para isto. O dia de hoje é para descansar. Mas não quer dizer que nós temos que ser boia fria, comer comida gelada. Não é para isso. Não quer dizer que você não pode ligar um ventilador. Então esses desvios de conduta, e se nós formos lá em Deuteronômio 28, que nós não vamos, lá em Deuteronômio 28 você lê as bênçãos e as maldições. E lá diz: se você cumprir a Torá, vocês vão ter essas bênçãos. Se você desobedecer, vocês vão ter essas maldições. E vocês vão perceber que as maldições foram exatamente o que aconteceu com a história do povo judeu durante todo esse tempo. E eu tenho pregado que se não voltarem para a Torá,
o holocausto vai voltar. E aqui está a profecia. É o próprio Jeová que diz: eu ajuntarei todas as nações. Próximo versículo, por favor. Quando, olha só que Deus não nos deixa na mão. Quando as nações de Gog e Magog se ajuntarem e forem para Israel, forem atacar Jerusalém, e o Senhor sairá e pelejará contra estas, como pelejou-se no dia da batalha. Um outro versículo diz assim: e Jerusalém será uma pedra pesada para aqueles que a carregam. O antigo presidente dos Estados Unidos, Trump, a palavra Trump é trombeta, shofar, ele apoiava Israel. Esse atual não apoia, pelo contrário, a primeira coisa que ele fez foi se encontrar com a autoridade palestina, que não tem autoridade nenhuma.